Quem nunca se sentiu ansioso? Desde a criança até o adulto, todos têm momentos de ansiedade. Já experimentou falar com uma criança que você vai levar ela no passeio, para uma viagem ou prometer algum brinquedo para ela? Você já percebeu como ela fica ansiosa? A criança não tem tanta noção de tempo. Então, a cada 5 minutos, ela vai te perguntar: já está chegando o presente? Nós já vamos para o passeio? Já está na hora de ir para o parque? Já está na hora de brincar? Ela vai te cobrar o tempo inteiro. E eu sei do que eu estou falando, porque eu tenho duas crianças em casa. E isso aqui é todo dia. Todo dia nós passamos por isso e lidamos com esses momentos de ansiedade das nossas pequenas. Pois é. Ninguém está livre desse mal, mas eu quero deixar bem claro que eu não estou falando aqui da ansiedade quanto à doença patológica, o transtorno de ansiedade que precisa ser tratado, medicado, enfim. Se você está passando por isso, procure um médico, é muito importante isso para você. O que eu quero falar aqui é dos momentos de ansiedade que nós temos e que o apóstolo Paulo vai tratar com tanta propriedade na sua epístola à igreja de Filipos. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje, nesse nosso primeiro devocional. Bom dia, graça e paz! Seja bem-vindo ao meu canal, esse é o nosso devocional. E hoje, como vocês já devem ter visto, nós vamos tratar do assunto ansiedade. E para isso, vamos fazer a leitura aqui em Filipenses 4, versículos 6 e 7, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Como acabamos de ler, o apóstolo Paulo está tratando aqui no capítulo 4 algumas questões e ele fala acerca da ansiedade. Para que venhamos compreender e até mesmo aplicar esse texto nas nossas vidas, precisamos entender um pouquinho do contexto. Qual é o contexto aqui do capítulo 4? O apóstolo Paulo, nesse momento, encontra-se encarcerado, enfrentando uma dificuldade com a igreja de Filipos, especificamente aqui no capítulo 4. Ele vai tratar de uma discórdia que está acontecendo dentro da igreja por parte de duas irmãs, duas mulheres que não conseguem entrar em acordo, estão discordando ali os seus pensamentos, e isso está causando uma divisão dentro da igreja. E o apóstolo Paulo escreve essa carta exatamente no momento que ele está aprisionado. Ou seja, ele não pode ir pessoalmente até a igreja de Filipos, tratar com os filipenses, ele não pode ir pessoalmente, exortar essas mulheres, ensinar essas mulheres. Então ele tem que tratar através da carta. E olha só, ele está ali respirando ameaças, está preso, está aprisionado, está com um problema na igreja de Filipos. E como não ficar ansioso diante de tudo isso? O apóstolo Paulo tinha de tudo para estar ansioso, mas ele mesmo vai nos ensinar como não estar ansioso diante da situação. Então, o que nós vemos aqui é o apóstolo Paulo dizendo que não devemos andar ansioso por coisa alguma. Ou seja, não tem exceção para que você venha manifestar a ansiedade, não existe exceção. Independente da situação que você esteja atravessando, independente de qual seja o problema no momento, você não deve estar ansioso, não devemos estar ansiosos. Já me incluo nessa situação também. Não devemos e não podemos estar ansiosos. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, porém, em tudo, sejam as vossas petições conhecidas diante do Senhor. Por que vai dizer porém? Ou seja, em contrapartida da ansiedade, existe uma solução. Começou a sentir que vai ficar ansioso, começou a ter sinais ali, tá suando, já tá com os pensamentos acelerados, o coração disparou, está acontecendo de ter insônia. Então, antes que vire um transtorno, antes que vire uma doença patológica, o apóstolo Paulo já está ensinando qual é o método para combater a ansiedade. Em tudo, né? Porém, em tudo, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, ou seja, a oração. A oração é um método para combater a ansiedade, os primeiros sinais ali de ansiedade. Você está passando por uma dificuldade? Oração. E ele vai dizer, seja conhecida as vossas petições pela oração e pela súplica.
Você deve apresentar diante do Senhor, devemos apresentar diante do Senhor as nossas orações, as nossas súplicas, ou seja, as nossas necessidades. Devemos colocar diante do Senhor tudo aquilo que nós estamos passando ou enfrentando, independente de qual seja a situação, independente do tamanho do problema que você está enfrentando agora. Devemos apresentar diante do Senhor. E olha que interessante, ele vai dizer que devemos apresentar oração e súplica com ações de graça. Ou seja, quando eu apresento a minha oração, a minha súplica, eu já tenho que ter um coração grato. O que é isso, missionária? Isso é fé. É apresentar a oração e a súplica e deixar. Vai acontecer, você não precisa se preocupar de que maneira vai acontecer, de que forma vai acontecer, você precisa descansar o seu coração no Senhor, porque vai acontecer, e se eu tenho tanta convicção que vai acontecer, eu já posso agradecer antes mesmo de estar vendo, antes mesmo do problema se solucionar, antes mesmo da providência chegar, antes do milagre acontecer, antes da cura acontecer, eu já posso agradecer ao Senhor, eu já posso ali na minha oração encerrar com ação de graça, sendo grato diante do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é da boca para fora. Você tem que sentir gratidão. Você precisa realmente sentir que já aconteceu. E isso nada mais é que fé. Isso nada mais é do que a palavra nos ensina, que é você ter a certeza, a convicção daquilo que você ainda não está vendo, mas você crê. E quando você acredita, você já pode agradecer. Então o apóstolo Paulo vai nos ensinar a combater a ansiedade com oração. E é interessante que quando nós vemos estudos dizendo que a oração ela tem o mesmo efeito de uma terapia. Então é muito melhor você ir para a oração do que você ter que gastar com um terapeuta. É muito melhor você fechar a porta do teu quarto e falar com o pai que está em secreto e que te vê ali naquele momento de ansiedade, naquele momento que a angústia quer tomar conta da sua vida, porque nós temos conhecimento que a depressão é o excesso do passado, o estresse é o excesso do presente e a ansiedade é o excesso do futuro, é você se preocupar. O que é isso? É uma pré-ocupação, é você já estar preocupado com algo que ainda nem aconteceu, é o excesso de futuro, talvez nem vai acontecer e você já está em desespero, talvez nem vai acontecer e já está tirando o seu sono. Talvez o diagnóstico venha errado, mas você já não consegue mais viver normalmente, tranquilamente, como vivia antes. Talvez não vai acontecer, a morte não vai chegar. Talvez a doença não vai te levar para a sepultura. Talvez esse não vai ser o seu final. E você já está ali ansioso, desesperado, tendo sinais no corpo. Já está acontecendo de você perder o sono. Já está acontecendo de você ficar agitado, ansioso, inquieto. E tudo isso faz muito mal. E o apóstolo Paulo já está nos ensinando como combater isso. Com oração. Só que é interessante que quando nós descemos em oração, realmente colocamos diante do Senhor oração, súplica, e encerramos ali com ação de graça, com gratidão, convicto de que já se resolveu. E aí não podemos ficar colocando na mão de Deus e tirando. Colocamos na mão do Senhor, descansamos o nosso coração e sabemos que vai acontecer. E quando nós fazemos isso, olha só o que diz. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ou seja, inteligência humana nenhuma consegue explicar a paz de Deus e nem o Deus de paz. Olha só, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando você age dessa maneira, colocando diante do Senhor a oração, a súplica, as suas petições diante do Senhor, e com ação de graça, com gratidão, convicto, a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando fala que guardará, realmente fala como se fosse um militar que vai proteger, que vai guardar realmente o seu coração e a sua mente, ou seja, o seu sentimento, as suas emoções e o seu pensamento. Olha o quanto isso é poderoso. Quando nós entregamos na mão do Senhor e realmente confiamos no Senhor a ponto de já agradecer, como se já estivesse acontecido, o Senhor ali derrama da paz dele.
O próprio Deus da paz guarda o seu coração e a sua mente. Por que isso? Porque é onde acontecem os maiores ataques. É onde nós temos as maiores batalhas. Na onde, missionária? Na nossa mente. E quando nós temos as batalhas aqui, ó, quando os pensamentos estão acelerados, quando nós temos preocupação, ou seja, quando nós nos preocupamos demais com algo que nem aconteceu ainda, a nossa mente está sendo atacada o tempo inteiro. A nossa mente está sendo atingida, os pensamentos estão realmente nos enforcando, esmagando, trazendo aquela ansiedade, fazendo com que você, o seu corpo, o seu organismo venha reagir, fique desequilibrado, e vai acontecendo vários sinais no seu corpo. Por quê? Porque o seu pensamento está sendo atacado, coisas que talvez nunca vão acontecer, e ali a sua mente sendo atacada, um campo de batalha realmente, mas o Deus de paz vai guardar a sua mente e o seu coração. Por que o coração? Porque quando nós pensamos e nós sentimos, nós atraímos mais daquilo para a nossa vida. Ou seja, quando você pensa e você sente, a sua mente e o seu coração, o coração que representa as emoções, os sentimentos, você acaba atraindo mais daquilo para a sua vida. Como assim, missionária? Quando o meu pensamento está acelerado, já pensando lá nas coisas da frente, que eu nem sei se vão acontecer realmente, e eu estou naquele desespero, e o meu coração, as minhas emoções correspondem a isso, eu já estou tendo sinais no corpo, provavelmente, eu vou atrair isso para minha vida. Por quê? Porque Provérbios vai ensinar. Como o homem pensa ser, assim é. Como o homem imagina, assim é. Como você imagina ser, é. Da mesma maneira que você pode imaginar e ter fé e acreditar, já está tudo resolvido e por isso eu posso glorificar a Deus. Eu posso aqui prestar o meu culto de ação de graças. Eu posso aqui, nesse momento, orar a Deus com ações de graça, sendo grato. Assim será. Por quê? Porque como você imagina, você cria essa realidade para você. Então, nesse momento, nós entendemos aqui que quando nós entregamos tudo no altar do Senhor, todas as petições, todas as orações, todas as súplicas e descansamos com ações de graça, somos gratos. Já está resolvido, Senhor. Eu te agradeço porque já está resolvido. Quando eu acredito de verdade, o Deus de paz, Ele guarda a minha mente e guarda o meu coração. E é tão louco isso, é tão louco porque as coisas de Deus, a sabedoria de Deus é loucura para aqueles que estão lá fora, que não conhecem do Senhor. É tão louco que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai confundir quem está à sua volta. Como assim, missionária? Ué, mas não era ela que estava tão desesperada? Ué, mas não era ela que estava toda endividada, agora está ajudando as pessoas, agora está podendo comprar o que quer? As pessoas que estão à sua volta começam a ficar confusas, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, confunde aqueles que estão à nossa volta. As pessoas vão olhar e falar, mas não foi ela que recebeu o diagnóstico de morte, não foi ela que recebeu o diagnóstico de uma doença que era para ela estar de cama, mas como é que está louvando, como é que está de pé, como é que está adorando ao Senhor, como é que está buscando, da onde tira essa força, da onde vem isso? E você vai poder dizer, do Deus de paz. Mas aí tem algo interessante, o Deus de paz está guardando agora a sua mente e o seu coração. Você recebeu essa paz que excede todo entendimento. E agora? Agora o apóstolo Paulo vai continuar dizendo, no que nós devemos pensar? Espera aí. Calma aí. Se você já não está mais com aqueles pensamentos que você tinha antes, se você está ouvindo essa palavra e está colocando em prática, o que vai acontecer? O seu pensamento já não está lá na frente, no futuro, em coisas que você nem sabe se vai acontecer ou não. Agora você precisa ocupar a sua cabeça. Precisa ocupar a sua mente. E agora, missionária? Agora o apóstolo Paulo vai responder. Em que devemos pensar? Aí no versículo 8 em diante vai dizer, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe,
Seja isso o que ocupe os vossos pensamentos. Se há alguma virtude e há algum louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Então aqui a receita é completa. O apóstolo Paulo nos ensina um método completo para combater a ansiedade antes que ela se torne um transtorno, antes que se torne patológica, antes que você tenha que tratar com medicamento. E qual é o método, missionária? Vamos recapitular. Primeiro, apresenta diante do Senhor com petições, com súplicas e com ação de graça. A oração. O método começa com oração. Segundo, a paz de Deus que excede todo entendimento passa a guardar a sua mente e o seu coração, ou seja, os seus pensamentos e a sua emoção. E aí, terceiro, agora que a paz de Deus está guardando os meus pensamentos e as minhas emoções, qual é o terceiro passo desse método? Ocupar sua mente com coisas boas. Tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que tem alguma virtude, é nisso que nós devemos pensar. Pensar nas coisas que vêm do alto. Então passe a ocupar sua mente a partir de agora com pensamentos bons, com coisas que edificam. Passe a ocupar sua mente a partir de agora com o presente. Olha que interessante, com o presente, não é com o futuro. Você já parou para pensar porque o dia de hoje chama presente? Porque o momento atual que você está vivendo chama presente? Na verdade é só isso que nós temos. O passado já foi, o futuro nem sabemos se vai chegar. Só temos o presente de Deus para nossas vidas. O hoje, o dia que o Senhor nos deu fôlego de vida. E hoje nós estamos aqui para ocupar a nossa mente com pensamentos que sejam louváveis diante do Senhor. Com pensamentos bons, com pensamentos que vai edificar a nossa vida. Sem preocupações excessivas. Sem ficar desesperado com o dia de amanhã. Se vai acontecer ou não vai acontecer. Então está aí, esse é um método para combater a ansiedade. O método que o apóstolo Paulo nos ensinou aqui na carta de Filipenses, quando ele trata com a igreja de Filipos, e o método que nós vemos Jesus também ensinando lá no Sermão da Montanha, aonde ele diz que nós não devemos andar ansiosos pela solicitude da vida, não devemos ficar ansiosos com o que haver de comer, de beber, enfim, tudo já foi providenciado. Nós devemos exercitar a nossa fé, acreditar, crer e em tudo dar graças a Deus. Então, antes de encerrarmos, vamos fazer uma breve oração. Senhor, a tua palavra, Senhor, foi ministrada. A tua palavra foi lançada e eu sei que ela não volta vazia sem antes se cumprir naquilo que foi designado. Pai, que cada pessoa que tiver contato com essa mensagem e que estiver passando, Senhor, por um momento de ansiedade, uma crise de ansiedade, Senhor, que possa encontrar cura, Senhor, na tua palavra, que possa encontrar aqui o método para combater essa ansiedade, que possa encontrar aqui, Senhor, respaldo, meu Deus amado, para viver livre e liberto deste mal. Nós sabemos que no presente século há, Senhor, tantas pessoas acometidas por este mal, não só pela ansiedade, mas como por depressão, como, Senhor Jesus, por estresse, meu Pai. Vivemos num período de tanta agitação, onde temos que dar conta de tantas coisas, onde temos tantas responsabilidades, onde temos tantas redes sociais, Senhor, tantas coisas que nos causam, Senhor, essa agitação interna, tantas preocupações, meu Pai. Mas o Senhor nos ensina o caminho da oração para combater este mal. Existe um método, Senhor, que nos proporciona viver a libertação, a cura, Senhor. E neste momento nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo que a nossa oração, a nossa súplica e a nossa ação de graça faz com que a paz que excede todo entendimento venha guardar a nossa mente, o nosso coração. E eu creio que hoje pessoas estão tendo a mente e o coração guardada pelo Senhor, que realmente o Senhor vai acampar ali, meu Pai, livrando o Senhor de todo pensamento que causa, meu Pai, ansiedade, que causa, Senhor, o desequilíbrio, que causa nesta pessoa agitação interna, Senhor, o desejo suicida.
Meu Deus, eu creio que neste momento o Senhor já está indo de encontro a esta vida, ó Deus. E essa pessoa já está sendo visitada agora. E aquilo que se transformaria numa doença patológica, meu Pai, está sendo solucionado pelo poder da tua palavra, porque ainda há poder no teu nome, no teu sangue, há poder na tua palavra. O apóstolo Paulo dizia, Senhor, que o evangelho que ele prega não viesse ser apenas de palavra, mas de poder. E eu creio nesse dia de hoje, Senhor, que o teu poder alcançou essas vidas, Senhor. Eu creio que pessoas agora encontraram refrigério na alma, encontraram, Senhor, a paz que excede o entendimento, e que todo bombardeio que estava acontecendo na mente, Senhor, oh meu Deus, agora o Senhor já está libertando os pensamentos, meu Pai, já está livrando esta mente que anda tão atormentada, já está transformando, Senhor, a vida desta pessoa, e que ela está encontrando agora no Senhor, meu Pai, a paz e a alegria, que é algo que o Senhor também, através do apóstolo Paulo, nos ensinou aqui na epístola, Senhor, nas cartas, Senhor, à igreja de Filipos, que nós devemos nos alegrar. Que essa pessoa encontre agora alegria no Senhor, encontre paz nos seus pensamentos, nas suas emoções, meu Pai. E em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a tua palavra nos ensina no que nós devemos pensar, que os pensamentos, Senhor, de cada um que está ouvindo e orando comigo, seja transformado em pensamentos louváveis diante do Senhor, meu Deus. É o que eu peço a Ti. E com ação de graças, com gratidão, meu Deus, com coração grato e convicto, eu já entrego esta oração diante do teu altar, diante da tua presença, crendo, meu Pai, que haverá testemunhos e milagre, porque o Senhor sabe, Deus, o Senhor sabe qual foi a luta para gravar este vídeo, e eu creio, Senhor, que é porque haverá grandes testemunhos, que engrandecerá o teu santo nome. Desde já, meu Pai, eu te louvo e eu te agradeço por cada cura, por cada milagre, por cada vida alcançada, por cada testemunho, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém e amém. Esse foi o nosso devocional de hoje. Espero que essa palavra tenha falado ao teu coração, tenha ministrado a sua vida de alguma maneira, porque eu vou dizer uma coisa, eu tenho certeza que vidas serão impactadas, serão tocadas por essa palavra, porque foi uma luta muito grande chegar até o final desse vídeo. Eu tive muita crise de tosse, eu interrompi o vídeo várias vezes, mas eu não desisti, porque eu sei que tem vidas hoje que precisam ser visitadas, que precisam ouvir a voz de Deus através dessa palavra. Eu acredito que hoje o Senhor está te livrando de ter uma ansiedade patológica, que isso venha se transformar num transtorno, numa enfermidade. O Senhor já está combatendo todo esse mal na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo, eu aguardo você aqui. Um beijo no coração, fica na paz de Deus e que o Deus da paz cuide de você nesse dia de hoje.